Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui, vou fazer uma apresentação para vocês de uma coisa que eu acho muito importante para gente que é trabalhador e para gente que tenta investir também no mercado e entender a situação do Brasil, né? Aqui a apresentação é o panorama econômico e empresarial do Brasil, dados populacionais, educação, emprego e empresas. É uma análise que eu fiz já há um tempo atrás e agora estou fazendo para mostrar para vocês. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Tá meio bagunçado. Aí eu vou deixar assim. Panorama econômico e empresarial no Brasil. Beleza. Bom, para começar a gente vai pensar no quantitativo de quantas pessoas há no Brasil. Então, atualmente em 2026 é 213 milhões de pessoas. É a sétimo maior país populoso e de acordo com o IBGE, no último censo, que era para ser anualizado, né? Mas o último censo é 203 milhões de pessoas. Pensando assim na visão do milhões de pessoas, 203 milhões de pessoas, tem que entender, nós temos que se comportar como nós fazemos parte desses 203 milhões de pessoas. Então, qual é o panorama para a gente se encontrar? O ensino superior no Brasil, atualmente, acima de 25 anos, é 20% da população, ou seja, 20% da população brasileira tem ensino superior e 79% não tem nível superior. E se 20% dos brasileiros tem nível superior, qual é essa quantidade? Vamos quantificar esses 20%. São 43 a 44 milhões de pessoas, que representam esses 20% de nível superior. Então, se a gente pensar nessas 46 milhões de pessoas que têm nível superior, elas estão empregadas como CLT. Imagino eu, né? Imagino eu. Por exemplo, trabalhadores CLT são 46 milhões. Empregos formais são 60 milhões. Total da população, 213 milhões. Os 60 milhões, vamos dizer assim, os 60 milhões conta também cargos públicos. Então, escola, prefeituras, servidores públicos, né? Para chegar a 60 milhões de trabalhadores. Então, eu me coloco, né, nesse trabalhador CLT que está dentro desses 46 milhões. Aí a gente tem que pensar o seguinte: a média salarial desse perfil, do perfil da população brasileira. Bom, a média geral nacional é 3.600 e o nível superior é de 6 a 7 mil mensal com a graduação completa e níveis mais avançados de acadêmicos, né, de 20 mil por mês a mais. Então, vamos pensar assim, pô, eu tô no Brasil, então eu tenho a média nacional. Se eu tiver um curso superior, eu vou buscar acima da média nacional, de 6 a 7 mil. E se eu for um especialista muito bom em uma área, eu vou ganhar mais de 20 mil. Esse é o cenário que a gente tem que entender. Ou seja, você tem que trabalhar ali dentro do seu limite da média nacional e ir estudando ali ao meio tempo para ter um cargo ou um nível superior ou um emprego melhor ou um cargo, uma quer ver? Um organograma, fazer parte do organograma da empresa. Então, essas pessoas e eu me encontram dentro do organograma da empresa. O organograma da empresa vai ajustar isso de acordo com a média geral e o ensino superior. É óbvio que eu vou contar aqui, por exemplo, do meu caso. No meu caso, eu me formei em 2020, eu demorei 2 anos para arrumar um emprego na área. E eu não entrei ganhando a média geral. Eu tive que
que passar 2 anos para chegar nesse valor, 3 anos para chegar nesse valor. E eu tenho um nível superior, então eu entrei no mercado de trabalho ganhando muito abaixo na época o salário mínimo era 1.300, eu ganhava um salário mínimo. E eu tinha um trabalho muito operacional. Então eu viajava bastante, só que com as oportunidades e a persistência da vida que ela nos traz, surgem oportunidades boas, aí você alcança a média geral e busca atuar com seu diploma para ganhar como um ensino superior. E aí a gente tem que pensar assim, bom, a gente é trabalhador, mas e a parte dos empresários, né? Das pessoas que contratam a gente? Bom, as empresas ativas no Brasil, vale separar que são 25 milhões de empresas ativas. Mas a gente tem que descartar o meio, porque o microempreendedor individual, ele não. As atribuições que tem para ele atribuir ao seu MEI são muito baixas, são muito supérfluas, perto do que uma empresa de verdade faz. Então a pessoa é MEI por causa das circunstâncias, mas ela teria que começar como uma microempresa, certo? Então a gente tem 55% de microempresas que são esses empreendedor individual, e nós temos 39% de empresas micros e pequenas e 6% de empresa grande, médias e grandes. E daí a gente tem que pensar, beleza, então essa é a quantidade que a gente tem. Dentro dessas 25 milhões de empresas, 39% é micro e pequena, é onde a gente mais trabalha, e os 6% é onde que tá aqueles cargos lá de 20 mil mais, entendeu? Que são empresas grandes, que ela tem que ter caixa para poder pagar os funcionários, a folha de pagamento. Então ela tem que ser uma empresa grande para pagar salários astronômicos. Astronômicos não, né? Vamos lidar aqui como quantia de dinheiro normal, certo? Aí nós temos aqui, se a gente for avaliar o empreendedor individual, ele pode faturar até 81 mil. O microempresa fatura até 360 mil. O pequena empresa até 4.800 milhões. A média empresa até 300 milhões e a grande empresa acima de 300 milhões. Então se eu pegar aqui, ó, calculadora. Vamos pensar, todo mundo no país brasileiro tem que pagar 37% de imposto. Então, se o MEI fatura 81 mil, ele deve pagar 0,37. Ele deve pagar 29 mil de imposto. A pequena empresa, que é 360 mil, ela deve pagar 133 mil de imposto. A pequena empresa que fatura 4.800 milhões ao ano, ela deve pagar 1.700.000. A média empresa, eu estou fazendo essas contas porque é interessante vocês saberem o valor, por exemplo, de imposto que cada empresa paga. Uma empresa média que fatura 300 milhões ao ano, ela paga 100 milhões ao ano de imposto. E empresas acima de 300 milhões, aí o cálculo também é feito acima disso. Aí o que a gente tem comparativos em relações estruturais aqui? Tem uma empresa entre 8 a 9 brasileiros. Então, de 8 a 9 brasileiros há uma empresa. E uma empresa a cada 1,8 CLTs. A educação e renda. A educação está fortemente atrelada à renda que as pessoas têm. A educação de nível superior, a formação técnica e acadêmica, maior formalização do emprego em carteira assinada, maior renda, remuneração média elevada.
Vamos ver aqui. Conclusão e perspectivas. Grande mercado consumidor, a gente somos 200 e 300 milhões, o 7 país mais populoso. O fato da MEI eu expliquei para vocês, qualificação em crescimento, ou seja, a sua renda vai estar fortemente atrelada à sua qualificação. Ou seja, o aprendizado contínuo favorece esse tipo de iniciativa. E os desafios presentes para o trabalhador, que o trabalhador tem que estar ligado, é sobre a produtividade dele. Então, você acompanhar a produtividade anual, por exemplo, você vê que o mês passado teve uma baixa produtividade, então esse mês se esforçar mais, se os trabalhadores tiverem uma taxa de proporção boa entre queda de produtividade para o esforço garantir uma boa produtividade, e isso garante aumento de média salarial. Então todo mundo ganha com isso. E é difícil combater assim a desigualdade de renda porque ela está atrelada ao nível de conhecimento que as pessoas têm. Então o acesso à educação e alimentação é o que garante as pessoas continuarem se dedicando ao estudo para que no futuro elas se ganhem uma certa relevância salarial. Então, se a gente pensar assim, vou voltar aqui, ó. Então, se você terminou o ensino médio, você chega ali na média salarial. E se você quer estar para estudar um nível superior, por exemplo, tem um nível tecnológico, tem graduações de até 2 anos. E o máximo de graduação que a gente tem é a medicina, com 6 anos. E vários cursos de saúde e engenharias com 5 anos. Então, assim, na visão de um adolescente, ou na minha visão, que é os 30 anos que eu tenho, eu atualmente estou perto da média geral ali, e para eu conseguir áreas prêmios ou ganhar como um nível superior, eu preciso melhorar meu nível acadêmico. Então, por isso eu venho me dedicando ao estudo de outras matérias, do meu aperfeiçoamento, porque isso vai me garantir um salário maior depois. Então eu vou passar os 4 anos, 5 anos ou 6 anos. E no final dele eu vou ter, óbvio, que nem eu expliquei para vocês, eu demorei 2 anos para arrumar um emprego na área que eu me formei. Então, às vezes é longo esse período, às vezes é curto, mas a gente tem que continuar vivendo, e se for continuar vivendo, você precisa ter um nível superior para garantir certas rendas. E óbvio que, independente de quanto que a sua empresa fature, você também precisa de conhecimento. Não é porque você fatura como uma pequena empresa, ou uma média empresa, ou uma grande empresa, que você não precisa de conhecimento. Todo mundo precisa de conhecimento, por isso ele é tão valioso na hora de distribuição de renda. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e até mais.